Caros colegas, muito boa noite. Hoje, na nossa live sobre teleodontologia, uma alternativa, uma possível aliada no atendimento aos nossos pacientes neste momento de isolamento social, e é com grande satisfação que nós trazemos para essa apresentação os convidados da nossa noite. A nossa querida colega cirurgiã dentista, deputada federal, Patrícia Ferraz. Muito bem-vinda, deputada. Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Oi, Ricardo, tudo bem? Boa noite. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje nessa nossa live, nessa nossa reunião, que a gente vai falar de odontologia, a gente vai falar de teleodontologia, a gente vai falar de telemedicina, a gente vai falar da evolução do mundo pós-pandemia, que o mundo tem mudado, que agora vai ser um mundo muito mais digital do que a gente tinha e que a nossa classe tem que evoluir. Como outras classes já têm esse atendimento à distância, tanto o planejamento, o diagnóstico, o acompanhamento, receituário. Então, a gente vai falar tudo isso, que a odontologia não pode ficar para trás. E nós demos entrada num projeto de lei que trata sobre a teleodontologia. Eu também sou coautora do projeto de lei da telemedicina, que foi o primeiro projeto aprovado na primeira sessão remota da Câmara dos Deputados, um projeto de lei que já foi sancionado. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para quem ainda não conhece, a doutora Patrícia Ferraz, cirurgiã dentista graduada pela Faculdade de Odontologia da Universidade de Uberaba, Minas Gerais, deputada federal, autora do projeto de lei 1253, que dispõe sobre a teleodontologia em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de teleodontologia com o objetivo de operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes da epidemia do Covid-19. A Patrícia foi a primeira contratada do Programa Saúde da Família, PSF, no Amapá, por onde trabalhou 11 anos. Ela foi coordenadora do Programa de Saúde Bucal do Amapá e, em 2016, a doutora Patrícia foi convidada para ser coordenadora nacional do Programa Saúde Bucal pelo Ministério da Saúde. Ela é apaixonada por trabalhos sociais e o voluntariado e cria o programa Dentistas Sem Fronteira. Ela é uma pessoa que é abnegada, voltada para o social e tem aí essa proposta importante que deve ser discutida. Mais uma vez, muito obrigado, Patrícia. Obrigada. Eu vou agora colocar a nossa próxima convidada aqui, a doutora Ana Estela Haddad. Professora Ana Estela Haddad, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, colegas, Ricardo, Patrícia, todos que estão nos assistindo. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês. Eu também faço questão de apresentar a professora doutora Ana Estela Haddad, que é cirurgiã dentista, graduada pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Ciências Odontológicas, livre docente pela Universidade de São Paulo, professora associada do Departamento de Ortodontia e Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da USP. A professora Ana Estela foi assessora do ministro da Educação nos anos de 2003 a 2005, e no Ministério da Saúde ocupou o cargo de diretora de gestão da Educação na Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, tendo participado pela idealização e implementação do ProSaúde, Telesaúde Brasil, entre outros programas. Ela é atualmente membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de Telemedicina, RUT, e diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, ABTMS. Entre as linhas de pesquisa estão a educação superior na saúde, educação permanente na saúde, força de trabalho em saúde, políticas públicas de educação e de saúde, primeira infância, telesaúde, teleodontologia, educação mediada por tecnologias. É uma expert no assunto. Autora de 80 artigos científicos, 13 livros, 56 capítulos de livros. Enfim, o currículo dela é bastante vasto, assim como o da doutora Patrícia, e eu vou compartilhar os links aqui no chat para vocês também. Muito obrigado, Ana Estela, mais uma vez. E agora vamos inserir na nossa live também nosso querido amigo, competente, professor doutor Marco Manfredini. Seja bem-vindo, Marco.
Boa noite, Ricardo. Uma satisfação poder participar do seu programa, ainda mais podendo conviver e debater com essas duas pessoas tão queridas, né? Deputada Patrícia Ferraz tem tido uma atuação muito importante no âmbito do legislativo e a professora Anistela é uma das maiores entusiastas, formuladoras e uma pessoa que tem profundo conhecimento técnico-científico. Eu acho muito importante a sua iniciativa de poder juntar, na noite de hoje, esses diferentes olhares, até porque é fundamental nesse momento, como a deputada Patrícia afirmou, nós estamos vivendo um novo momento da odontologia. E a odontologia, depois desse processo da pandemia da Covid-19, ela vai ter que ser alterada. E é importante que a gente estabeleça esse diálogo amplo, fraterno, que se ouçam os prós e contras dentro de cada situação e que a gente possa efetivamente caminhar no sentido de uma adequação da nossa prática ao processo de transformação que a sociedade está vivendo. Perfeito, Marco. Eu também faço questão de compartilhar com os nossos participantes aqui, os espectadores, um pouquinho da tua trajetória. O Dr. Marco Antônio Manfredini é cirurgião dentista, graduado em odontologia pela USP também, especialista em saúde pública pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestre em ciências, doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, na área de controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Ele é pesquisador do Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Foi membro da Comissão Técnica de Assessoramento à Coordenação Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde nos anos de 2004 a 2010, 2015 a 2016. Publicou 20 artigos em periódicos especializados, possui 16 capítulos de livro, tem ministrado cursos, aulas, palestras e conferências como especialista convidado em cursos de pós-graduação lato e estrito sensu em várias universidades brasileiras, entre as quais a USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UNB, PUCamp, PUC Paraná, Universidade de Fortaleza, Universidade Positivo no Paraná e Faculdade de Santa Marcelina. O professor Marco Antônio, tem prestado consultorias ao Ministério da Saúde, ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de São Paulo, COSEM em São Paulo. E um dado importante, para quem não me conhece, eu sou de Santos, sou santista, e o Marco Antônio Manfredini nos deu a honra de ter sido, nos anos de 1993 a 1996, coordenador de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santos. Então, é uma honra, na verdade, ter todos vocês aqui e poder apresentá-los, mesmo que não totalmente, mas de uma forma resumida, com essa bagagem que vocês adquiriram e vocês, de forma abnegada, compartilham com toda a sociedade. Esse é um tema, teleodontologia, é um tema já de longa data, de longa história, que tem sido trabalhado ao longo do tempo por experts, e agora, frente ao isolamento social, mais do que nunca, ele vem à tona. É uma tecnologia que pode auxiliar o cirurgião dentista no atendimento aos pacientes durante esse isolamento social. Então, nada mais oportuno do que trabalhar com experts, e nesse ponto em especial de enfrentamento, esse projeto de lei proposto pela deputada Patrícia Ferraz, de que pode ser utilizado, que provavelmente vai ser trabalhado para isso, ser implementado a teleodontologia neste momento, em situação emergencial, exclusivamente para esse período de isolamento. Mas não é só isso, né? O que a gente tem para apresentar hoje são vários assuntos, inclusive não só o que é a teleodontologia, porque existem dúvidas ainda entre os colegas na comunidade de uma maneira geral. Então, esclarecer o que é a teleodontologia, de que forma que ela pode ser implementada. Ela tem 3 braços principais de ação, mas na área de atendimento principal, na terapêutica, como pode ser utilizada, os limites da teleodontologia, de maneira que possa oferecer um acesso à informação em saúde de forma segura, que garanta o exercício ético do profissional. Enfim, são vários os aspectos que podem ser abordados, e eu não poderia ter pessoas mais preparadas e adequadas para abordar esse assunto que não vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a todos que estão acompanhando. Nós temos 161 amigos, colegas acompanhando. Vejo aqui que temos muitas perguntas, e
eu vou compartilhando com vocês à medida que nós vamos trabalhando. Eu quero já, de início, passar a palavra para a deputada federal Patrícia Ferraz, para que ela faça as considerações iniciais. Nós teremos também, obviamente, a doutora Ana Estela Haddad, que vai compartilhar um conteúdo importante para nós, assim como o Marco já tem uma apresentação prontinha para compartilhar com vocês. Então, fiquem atentos, participem, curtam o canal, estejam conosco. A Patrícia, eu acho que desconectou. Sem querer, ela desconectou. Ela deve entrar já já. Então, eu vou passar a palavra para você, Ana, para que a gente não perca essa sequência aqui. Muito obrigado. O teu microfone. A gente já entra com já fazemos a apresentação. Você não vai esperar a Patrícia entrar? Como eu acho que teve algum problema de conexão dela, eu vou pedir para você compartilhar a sua tela. Compartilhar a tela, então, tá? Ok. A Patrícia está retornando? Está retornando. A Patrícia retornou? Patrícia, você tem alguma objeção? Eu pedi para a Ana compartilhar a tela dela e ela começar a fazer a apresentação. Claro, pode ser ela primeiro. Ótimo, obrigado. Como que eu visualizo aqui as perguntas? As perguntas só chegam para você? Só uma dúvida. Não, elas estão correndo na lateral. É que você está fazendo pelo celular, né? Pelo computador, é possível visualizar na lateral do chat. Agora, se você tiver um outro celular em casa ou alguém, você pode acessar o link do canal no YouTube. Enquanto a Ana vai preparando a tela dela, você pode acessar o link no canal do YouTube e lá também você consegue acessar o chat. Então eu vou vendo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá vendo? A gente vai aprendendo essa tecnologia toda. Entrou a tela? Ainda não, Ana. Ainda não, peraí. Para mim, ela entrou, peraí. Deixa eu ver aqui agora. Tem que... Quero aqui agradecer o Júlio Mota, nosso amigo Júlio Mota, professor lá de Feira de Santana. Tinha entrado, né? Agora entrou? Também não entrou ainda. Tem a tela do Marco Antônio, a sua tela ainda não. O Rodrigo Bueno de Moraes, muito obrigado. A presença de vários colegas em todo o Brasil. Renata Castro, professora. Algumas perguntas já presentes aqui. Assim, agora já começou, Ana. Entrou? A tua tela já está disponível, está na tela já. Sim, já entrou, já consigo ver. Muito ótimo. Tá a tela cheia agora? Tá excelente. Normalmente eu consigo. Bom, então, a gente procurou preparar alguma coisa assim mais conceitual, né? Pensando que a deputada Patrícia vai trazer um pouco mais sobre o projeto de lei, a proposta de regulamentação, no que eu já cumprimento ela pela iniciativa. Você está me ouvindo bem? Sim, super bem. Será que tem microfone aberto? Eu estou sentindo Está dando um... Melhorou. Obrigada. Bom, então, acho que uma primeira questão, né, quando a gente fala de teleodontologia, é procurar trazer uma definição, né? Quando a gente fala de teleodontologia, do que a gente está falando, né? Então, a definição que a gente traz um pouco em associação com os termos telesaúde, telemedicina, teleenfermagem, é um termo polissêmico, né? Então, a odontologia é entendida como o exercício da odontologia mediado por tecnologias digitais para fins de atenção, assistência, educação, gestão, pesquisa, prevenção de agravos e promoção da saúde bucal, ou seja, tudo aquilo que a gente, como dentista, faz, né? E a teleodontologia, ela engloba, a gente geralmente, didaticamente, divide entre as ações de teleassistência e teleeducação. E com relação à forma, né, ela pode ser feita no modelo síncrono
a comunicação remota é mediada por tecnologia em tempo real, como nós estamos aqui, nós estamos sincronamente conversando numa webconferência, poderia ser numa videoconferência, num chat, com ou sem imagem, mas nós estamos no mesmo tempo, né, em lugares diferentes, mas no mesmo tempo, né, ou então ela pode ser também assíncrona, quando a gente faz essa comunicação de maneira remota, mediada por tecnologia, mas trocando mensagens offline, ou seja, distantes no tempo, né, eu vou enviar agora, por exemplo, via uma plataforma digital, e o meu colega, ou meu, eventualmente, paciente vai abrir essa mensagem num outro momento, né, então é assíncrono, né? E, de maneira geral, quando a gente pensa o aspecto da teleassistência na teleodontologia, existem vários termos que a gente vem utilizando, eu trabalho com esse tema desde 2007, já há mais de, aí já vão 13 anos, né, e a gente, então, tem alguns termos que a gente pode utilizar para nos referirmos do que a gente está falando quando a gente, nas diferentes ações de teleassistência, está falando de teleodontologia, né? Então, um primeiro termo seria a teleinterconsulta, quando a gente está trocando informações e opiniões entre cirurgiões dentistas, né, entre colegas, né, a teleinterconsulta. De uma maneira um pouco ampliada, a teleconsultoria também a troca de informações em saúde ou a segunda opinião entre profissionais de saúde, mas nós podemos estar falando de profissionais de saúde de outras áreas, pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, pode ser um nutricionista, um fonoaudiólogo, e também os gestores e trabalhadores do SUS, né, entre um dentista e um gestor, e um secretário de saúde, ou um agente comunitário de saúde, então aí a gente estaria falando da teleconsultoria. As ações de telediagnóstico, né, quando a gente está fazendo um diagnóstico remoto, pode ser um exame de imagens, pode ser também uma imagem, uma fotografia bem tirada, é possível. A gente tem um estudo que a gente fez comparando a máquina fotográfica que a gente mais usa em odontologia com os celulares mais atuais, a gente já verificou que a partir de um determinado estágio de desenvolvimento da cárie, é possível, com a transmissão de imagens, fazer esse diagnóstico. A teletriagem odontológica, que seria um recurso muito interessante para a gente nesse momento do distanciamento social e do Covid, em que os atendimentos eletivos estão suspensos, vamos supor que a gente tem uma situação que pode ser uma urgência, uma emergência, e a gente, então, pode falar com o paciente à distância e, através de uma anamnese bem conduzida, saber, né, fazer uma triagem, realmente, esse caso necessita um atendimento de urgência ou a gente pode dar uma orientação à distância, né? E a outra modalidade ainda é o telemonitoramento, que é quando você já atendeu esse paciente, você precisa estabelecer se você precisa vê-lo novamente presencialmente ou se você pode dar uma orientação à distância, então você está fazendo um telemonitoramento. E, por fim, né, a questão que hoje, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, desde que a gente implementou o programa Telesaúde Brasil Redes, que começou lá em 2007, quando a gente formulou o programa, todas essas ações que eu elenquei aqui, a gente faz na saúde, a gente tem feito na medicina, na enfermagem, a odontologia tem participado no SUS dessas ações, mas até hoje a gente não fez a teleconsulta, porque não estava regulamentada, né? A lei 13.979, que acabou de ser promulgada, sancionada recentemente, da telemedicina, especificamente da telemedicina, ela regulamenta a teleconsulta, ela autoriza a teleconsulta pela primeira vez, mas apenas para fins do atendimento, essa situação do distanciamento social e do Covid. E quando a gente fala de telemedicina, teleodontologia e telesaúde, qual é a vantagem? Quais são os benefícios da gente utilizar esse recurso, né? Então, na medicina isso já está bem consolidado internacionalmente. A Academia Americana de Telemedicina, ela aponta como benefícios a redução de custos e de tempo pela não necessidade do paciente se transportar, né?
a eficiência na gestão dos recursos, porque você faz avaliação e triagem para saber quando você precisa encaminhar um caso para o especialista ou não, ou o próprio clínico pode resolver, o acesso rápido a esse especialista em caso de emergência e urgência, onde você tem vazio assistencial, você não tem aquele especialista, mas você pode consultá-lo à distância e saber qual a melhor conduta, a diminuição das necessidades de internação, o uso mais eficiente dos recursos, por essa possibilidade de você tanto não deslocar o paciente quanto consultar o especialista, a cooperação entre pesquisadores, uma segunda opinião, também para a parte de orientação, prevenção, educação, né, é muito interessante. E nós estamos nesse desafio em que justamente o projeto de lei proposto pela deputada Patrícia Ferraz vem em boa hora, né, porque nós estamos numa pandemia, numa situação que acho que não imaginávamos estar vivendo, mas ela é uma situação mundial, e a odontologia está fortemente atingida, né? Então, o NHS, que é o sistema de saúde do Reino Unido, né, a gente pode ver aqui, dentro das recomendações dos guias, do guia de recomendação, né, para o tratamento apenas de urgência, mas ele recomenda que você faça uma consulta remota, uma teleconsulta, uma triagem, para saber se aquele caso realmente demanda um atendimento presencial nesse momento, né? No Brasil, nós estamos numa situação muito preocupante, nós chegamos, dados de domingo agora, né, que nós chegamos ao patamar de 58 mil casos e 4 mil mortes já no país, né, então uma situação realmente muito difícil, né, e alguns estudos que já estão saindo, né, um estudo recente aí do International Journal of Oral Science, mostrando que a questão da transmissão, né, além da transmissão direta, a questão dos aerossóis, que é uma coisa que está presente na nossa prática, a transmissão por saliva, pela mucosa, então nos coloca diante de um novo desafio com relação a todo processo de trabalho e biossegurança, né, então nós, no nosso caso, a Associação Latino-Americana de Odontopediatria, o próprio Conselho Federal de Odontologia, recomendou a suspensão dos atendimentos eletivos, limitar a consulta odontológica apenas aos casos de emergência, cujo tratamento não possa ser adiado, e nesses casos, determinar o risco do paciente, né, de estar assintomático ou ser portador realmente da doença, para adotar todas as medidas de biossegurança que são necessárias, né. E vários estudos aí colocados, tem um estudo do Journal Dental Research que traz alguns guidelines para a questão da prática clínica, né, então durante o surto, recomendando que se estabeleçam de novo as triagens para verificar não só a necessidade de tratamento, mas também se o paciente apresenta febre ou algum sintoma, a utilização dos enxaguatórios bucais, eu acho que isso é uma medida que a gente já adotava para a redução de antimicrobianos no pré-operatório, não vai atingir a questão do vírus, mas atinge outras questões, né? A questão das emergências, quando o ideal agora é não fazer nenhum procedimento que tenha produção de aerossóis, mas se tiver que fazer, preferir diques de borracha, ejetores de sucção de alta capacidade para evitar os aerossóis, todo o procedimento de biossegurança, né, o planejamento, no caso de atendimento de uma urgência, né, e aí eu queria trazer para vocês algumas experiências que a gente já desenvolveu, que a gente tem no Brasil, que a gente tem no setor público, que mostram que a gente pode construir também na prática clínica odontológica privada, um atendimento de boa qualidade para algumas questões, para alguns procedimentos. Claro que a gente não vai poder fazer uma restauração à distância, a gente não vai poder fazer certos procedimentos, mas outros a gente pode fazer, né? Então, essa experiência, ela começou no Sistema Único de Saúde, no SUS, na atenção primária, o Telesaúde Brasil. Ele é da época que eu estava no Ministério, da minha gestão na Diretoria de Gestão da Educação, e a gente começou esse programa lá em 2007, para dar um apoio às equipes de saúde da família, na estratégia de saúde da família, médicos, dentistas, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, oferecendo as teleconsultorias, né? Aqui vocês estão vendo, nessa imagem à esquerda aqui, é o representante da OPAS, nós estamos aqui em São Gabriel da Cachoeira,
e aqui o pessoal está na Universidade Estadual do Amazonas, né? Então, nós fomos lá para o extremo, na divisa com Colômbia, e estávamos testando a tecnologia, oferecendo lá uma segunda opinião no estado do Amazonas, que o desafio é imenso na região norte, a região amazônica, para você ter, onde você tem vazios assistenciais. Isso é uma plataforma onde a gente trabalha a questão das teleconsultorias, um exemplo de plataforma, né? O telesaúde chegou a ser implantado em quase todo o país, né? Olá, Patrícia, quando eu saí, tinha faltado Amapá, né? Amapá e Roraima. E a gente, dados de 2006, hoje esses dados já são maiores, nós chegamos a ofertado mais de 3 milhões de telediagnósticos, 2 milhões, quase 3 milhões de participações em ações de teleeducação, 400, quase 500 mil teleconsultorias, e a segunda opinião formativa, que depois, se der tempo, eu comento um pouquinho o que é esse conceito, né? Então, para a gente ter uma ideia como que numa região remota, onde o transporte para um atendimento é extremamente desafiador, o estado do Amazonas desse tamanho aqui, são 60 municípios, né? Tem município aqui que é maior em território do que o estado todo de Alagoas, e para você fazer o transporte das pessoas para esse atendimento é um grande desafio, né? Então, nós, na época, tivemos um desafio da conectividade, venceu, nós conseguimos implantar, depois os 60 municípios do estado do Amazonas implantaram, na época, o telesaúde. E a teleconsultoria, né, o objetivo da teleconsultoria, que é quando você troca essa segunda opinião entre profissionais, é resolver de uma forma direta e a curto prazo a demanda a dúvida de um outro profissional, né? Você troca opiniões e, de forma indireta também, ajudar nessa formação continuada do profissional, né? E do mesmo jeito, a teleconsultoria ela pode ser síncrona ou assíncrona, né? A resposta, geralmente a gente formata essa resposta para ela ser lida no máximo em 15 minutos, uma página, né? Porque ela precisa ser curta e direta e objetiva. E muitas vezes a gente precisa também capacitar os profissionais que vão participar do programa para eles aprenderem a fazer uma boa solicitação. Muitas vezes no setor público, a pressa, a pressão do tempo, a emergência, a teleconsultoria te obriga a fazer uma anamnese bem cuidadosa, você pegar todas as informações, até os exames complementares, para que o profissional do outro lado possa realmente ajudar, né? E alguns resultados que a gente tem, esse aqui é um resultado do núcleo, do Rio de Janeiro, né? Então, aqui primeiro classificando de um conjunto de teleconsultorias que foi oferecido, 63% eram dúvidas de clínica geral, do dia a dia. 87% dos casos, a segunda opinião fez com que o profissional mudasse a conduta, né? Isso na área médica, né? Vou mostrar os dados da odontologia. E em 64% você evitou o encaminhamento. Então, um paciente que estava sendo atendido na atenção primária e iria para o especialista, depois da segunda opinião, em 64% dos casos foi evitado que esse paciente precisasse ser encaminhado. Em outros 10%, o profissional não ia encaminhar para o especialista e depois da segunda opinião, ele encaminhou, ou seja, você melhorou para o paciente a resolubilidade dessa atenção, porque você encaminhou melhor, você deixou de encaminhar o que não precisava e encaminhou melhor o que precisava. Em termos de sistema de saúde, isso é muito importante, né? Nós fizemos uma publicação em 2016, mostrando os 10 anos, os 11 primeiros anos do Telesaúde Brasil Redes, toda a evolução que a gente fez nas normativas, na legislação, a terceira legislação que nós escrevemos está valendo até hoje, serviu de base para a enfermagem, para a fonoaudiologia escrever a resolução deles, né? Então, nós tivemos diferentes fases do programa, né? Também a experiência brasileira tem um número especial publicado num periódico internacional, com toda essa experiência, e a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, reconheceu o Telesaúde Brasil em 2011 como um modelo de sucesso a ser implementado em outros países. Isso mostra que a gente não precisa ir longe, a gente tem no nosso país a experiência que a gente precisa para se inspirar e poder fazer também no setor privado o que a gente já fez no setor público, né? Esse é o exemplo da plataforma que nós desenvolvemos na cidade de São Paulo. Durante 2013 a 2016 eu fui presidir o Comitê Municipal de Telesaúde de São Paulo, e a gente desenvolveu uma plataforma
que foi desenvolvida em barramento, em interoperabilidade com o próprio prontuário eletrônico, o SIGA, da cidade de São Paulo, que já tinha 18 milhões de cadastros, então a gente desenvolveu isso junto para que pudesse aproveitar. Eu estou quase terminando o que eu trouxe para a gente depois poder discutir. Eu queria mostrar para vocês o resultado desse outro estudo que a gente acabou de publicar na Brazilian Oral Research, que mostrou o impacto das teleconsultorias na estratégia de saúde da família, no Telesaúde Brasil, no caso da odontologia, especificamente odontologia. Então, foram 720 teleconsultorias analisadas, né? E como vocês podem ver aqui, olha, 64% dessas teleconsultorias fizeram com que o profissional mudasse a conduta que ele tinha planejado inicialmente, depois que ele discutiu o caso e teve essa segunda opinião. Nós temos o desafio de pensar a teleconsulta, né? A teleconsulta, ela ainda não está definida. Eu acho que se a gente puder, até aproveitando a presença da deputada Patrícia Ferraz, que a gente possa avançar, e sexta-feira passada nós participamos, tanto o Ricardo quanto o Marco e eu, de um fórum dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Odontologia, começando a discutir essa questão. Nós temos um material já desenvolvido, uma proposta de regulamentação para a teleodontologia também pelo lado do Conselho, detalhando mais não só para o período da pandemia, mas pensando para depois, para a gente ter uma continuidade desse trabalho, até porque eu acho que a gente não vai voltar para uma normalidade como antes, a gente vai ter um novo normal, né? E nesse aspecto, a gente pensa a teleconsulta de uma maneira mais restritiva do que a teleconsultoria, por exemplo. A gente imagina não fazer, por exemplo, na modalidade assíncrona, né, e ser sempre ponto a ponto, quer dizer, você está em contato com o paciente e poder garantir as questões de sigilo, confidencialidade das informações, do que está sendo trocado ali. Por isso a importância também da gente regulamentar esse processo e ter uma plataforma, porque você fala, eu troco mensagens com o meu paciente por WhatsApp, só que não é seguro, né, e se você for estudar, isso vai para um servidor, isso trafega, a gente já teve várias situações públicas de vazamento de informação de paciente, né, e não de uma forma, vamos dizer assim, institucionalizada, né, então do ponto de vista da segurança, da confiabilidade, e também quando está regulamentado, você pode cobrar por esse serviço e deve, porque não é porque ele é feito à distância que o profissional não está emprestando o expertise dele, o conhecimento dele para resolver aquela situação, né? E aí tem toda uma normativa, quando você vai fazer a teleconsulta, tudo aquilo que a gente tem de cuidado com o prontuário do paciente, com o registro das informações que a gente faz numa consulta presencial, a gente tem que também fazer, por isso que hoje a gente já tem plataformas específicas para poder fazer esse trabalho, né? O SUS acabou de abrir, lançar um aplicativo para as consultas virtuais para efeitos do coronavírus, né? Isso já está aí acontecendo, esse consultório virtual, né? Já há algum tempo o setor privado na medicina tem começado a fazer a teleconsulta, embora não estivesse essa disputa pela regulamentação. Agora a medicina regulamentou para o período, pela lei 13.989, para o período do enfrentamento, né? A enfermagem também seguiu esse caminho, fez uma regulamentação, o Conselho Federal de Enfermagem, a fonoaudiologia já tinha uma regulamentação, psicologia também, agora a psicologia já está atualizando essa regulamentação, e por último, eu deixaria que a gente não falou muito das ações de teleeducação, mas no nosso núcleo da FOUSP, do nosso grupo de pesquisa, Grupo Site, uma parceria que a gente tem com a Universidade Federal do Maranhão, e com outras, mas principalmente a Universidade Federal do Maranhão, a nossa USUFMA, a gente vem desenvolvendo uma série de cursos, aplicativos, geralmente eles são oferecidos de forma gratuita para os cirurgiões dentistas, a gente já tem feito nas 3 línguas, os 2 primeiros que a gente lançou tiveram 27 mil inscritos, e a maioria são dentistas do sistema de saúde, mas a gente tem aberto para mais gente fazer.
dos 27 mil inscritos, a gente teve inscritos em todos os estados do país, né? E então isso também ajuda a qualificar, porque os dentistas podem fazer esses cursos acessando o seu próprio celular, às vezes eles podem baixar e fazer offline, mesmo que eles estejam no lugar de baixa conectividade, e todo o conteúdo depois fica disponível, né? Então a gente tem ali, tá a parceira, a professora Ana Emília de Oliveira Figueiredo, que coordena o programa pela UFMA, e uma parte ali da nossa equipe, Deise, Camila, né? Então é isso que eu queria trazer como mensagem, e eu acho que quando a gente traz a questão da teleodontologia, né, eu acho que tem uma mudança que já vem acontecendo e que eu acho que se torna mais forte, mais premente, mais consolidada, e que eu tenho discutido, tenho ido na saúde suplementar, tenho sido chamada para falar também sobre esse tema, e a gente vê já essa mudança de paradigma e de olhar, né? Não mais a venda de serviço, e os convênios também precisam perceber isso, né? Que a gente oferece um bem que é maior do que serviço, é saúde, né? Então, a teleconsulta, ela vem ajudar e a teleodontologia nesse processo da gente trazer mais saúde para os nossos pacientes, né? Bom, era isso como recado inicial, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, professora Anistela, excelente apresentação, são vários os comentários dos nossos colegas participantes, é claro que é um tema ainda bastante controverso por falta, muitas vezes, de entendimento e talvez falta de uma discussão mais ampla e profunda sobre o tema. Eu acredito que nós estamos colaborando por meio desta live para um melhor entendimento, uma harmonização na questão de uniformizar um pouco melhor essas informações, colaborar para o entendimento e buscar a discussão. Nós tivemos mesmo juntos nessa discussão promovida pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná, o primeiro fórum permanente de teleodontologia, uma iniciativa fantástica do Conselho Diretor do Conselho Regional do Paraná, presidido pelo nosso amigo Aguinaldo Farias, em que nós tivemos também a presença de vários conselheiros de outros conselhos regionais de todo o Brasil e o presidente, Juliano do Vale. E o desejo para que se tenha um entendimento maior, o desejo para que seja discutido e trabalhado um pouco mais esse tema tão importante a ponto de, neste momento, ficar tão em evidência mais do que antes. Então, muito obrigado pela sua apresentação, a bagagem, o conhecimento que a senhora tem e emprega a favor da saúde, é digno de louvor mesmo, de nota. Muito obrigado. Eu vou pedir para que a deputada Patrícia Ferraz faça uso da palavra, considerações, reiterando que a deputada, neste momento de enfrentamento ao Covid, apresentou como autora o projeto de lei 1253, que dispõe sobre a teleodontologia neste período de enfrentamento à crise causada pelo Covid-19. E também é coautora de outros projetos de lei, inclusive o que foi sancionado pela telemedicina. Então, deputada Patrícia, muito obrigado. Com a sua palavra, por favor. Oi, Ricardo, fiquei assim impressionada, né, com a doutora Ana. Muito obrigada, tem um currículo aí maravilhoso. Meu Deus, um dia eu chego perto. Parabéns, assim, eu nunca imaginava, até pelas lives que a gente fez, pelo nosso projeto de lei, que a teleodonto seria uma coisa assim que poderia ajudar tanto em tantos segmentos. Eu anotei aqui o que ela foi falando, eu ainda sou um pouco acadêmica, então ela foi dando a aula e eu fui anotando aqui. Assim, o projeto de lei, para a gente deixar bem claro, é só nesse período de pandemia. Vamos supor que o projeto de lei não foi aprovado, porque na Câmara tem todo um processo, né? Tem todo um trâmite processual para um projeto de lei ser aprovado. Então, vamos supor, mês que vem já não tem mais Covid, acabou a pandemia, já tem vacina, perde o objeto? Não, a gente entra com uma emenda e diz que a teleodontologia é para ficar agora em definitivo, porque a gente tem visto a medicina já está com esse movimento para que o projeto da telemedicina fique aí por tempo eterno, né? Porque
viram realmente que é uma ferramenta para facilitar a nossa vida, é uma ferramenta para evitar que o paciente saia de casa e vá para uma unidade básica de saúde se contaminar. Então, o que a gente puder agora, nesse momento, proteger tanto os nossos pacientes quanto nós mesmos, é muito importante. Então, o nosso projeto de lei, como a telemedicina, é só para esse momento de pandemia. É isso que diz no nosso projeto. Como que surgiu essa minha ideia? Talvez se eu tivesse conhecido a doutora Ana, a gente teria feito um projeto muito mais rico em informações, né? Essa tela dela que explica todos os passos da triagem, da prevenção, da orientação, com certeza eu teria colocado isso no projeto, porque assim, eu achei super enriquecedor. Então, qual foi a minha ideia? Quando eu vi o projeto da telemedicina, e eu sou a única deputada federal dentista, tá? Quando eu vi o projeto da telemedicina, eu falei, por que não a odontologia não avançar nesse momento com essas ferramentas tecnológicas que a gente tem? Aí eu peguei, conversei com alguns dentistas que montaram um grupo de WhatsApp, então eu não fiz isso sozinha, tá, gente? Eu assinei como deputada, mas isso não foi uma ideia só da Patrícia. Nós nos baseamos no projeto da telemedicina para que a odontologia também estivesse à frente. E pelo que eu vi aqui, ó, a enfermagem já tem regulamentado lá pelo conselho deles, a fono, a psicologia e também educação física, que eu já ouvi. Todos esses conselhos, eles já estão fazendo consultas virtuais. Por que nós também não podemos fazer? A gente sabe aqui que a lei número 5081, ela proíbe a teleodontologia. Então, tem muita gente que consulta seu paciente, que faz acompanhamento, que muda a prescrição de medicamento pelo telefone. Isso é ilegal e a gente faz. Né? Assim, vários colegas nas lives falaram, nossa, eu já atendi paciente com uma foto. Outros falam, mas isso é impossível. Eu estudei na faculdade, muitas lesões intraorais a gente estudou com foto. Então, mas como que é possível fazer um diagnóstico? Nós não estudamos algumas coisas através de foto. Não é que o diagnóstico, que é o que mais tem levantado aí questionamentos, como que eu vou fazer um diagnóstico da odontologia por uma foto? Tem muitas coisas que são possíveis, tem outras que não são possíveis. Então, o que eu deixei bem claro quando a gente discutiu, e muita gente disse que era para tirar essa questão do diagnóstico do projeto de lei, eu falei assim, gente, é uma questão de ética e de coerência do profissional. Ninguém, assim, o exame clínico, a consulta presencial, ela é indiscutível. Se eu converso com meu paciente e faço uma primeira consulta pelo um aplicativo, pelo site da minha clínica, pelo WhatsApp, e vejo que realmente o paciente precisa de uma consulta presencial, ele vai no meu consultório. Agora, tem certas coisas, um acompanhamento de uma cirurgia, só para mostrar, está cicatrizando bem. Só tem certas coisas que eu consigo acompanhar através de uma foto. E, assim, o que a gente também tem que pensar, eu sou coautora de um projeto de lei que ele isenta os EPIs dos impostos. Nós agora vamos ter que nos paramentar de uma outra forma. Ficou muito mais caro. Se a gente pode economizar uma consulta, a gente já está deixando de gastar dinheiro num momento tão difícil agora dessa pandemia, que as clínicas estão fechadas, os profissionais estão atendendo só urgência e emergência. E a teleodonto, igual a doutora Ana falou, assim, muito, muito bem explicado, com muita coerência, nós vamos fazer orientação,
nós vamos fazer prevenção, nós vamos fazer triagem, uma anamnese, que é possível você responder uma anamnese por um aplicativo, e aí, dentre essas respostas, você já vai ser direcionado para qual área você precisa ser atendido, se é clínico, se é endodontista, se é periodontista. Então, ali, se for uma clínica com vários profissionais, você já vai ser encaminhado para o profissional específico. Então, isso é uma pré-triagem? É uma pré-triagem. Facilita a vida do profissional e do paciente? Facilita. Muitas perguntas que eu vi aqui, a questão dos planos de saúde, tá? Muita gente me questionou a questão do plano. Plano de saúde não poderá fazer a consulta porque eles já pagam tão pouco. Só explicar aqui, a gente não pode fazer uma lei só para o dentista e preterir o plano de saúde. Isso é inconstitucional. O plano de saúde vai dizer que quem faz a teleconsulta é o dentista, que ele só está contratando um serviço. Então, eu não tenho como fazer isso num projeto de lei. O projeto de lei, ele é universal. O que o plano está fazendo é contratando o serviço do dentista e o profissional que vai exercer a teleodonto. Então, isso deixar claro. Tem como estabelecer um preço pela consulta? Não. Cada profissional sabe quanto vale a sua hora, quanto vale o seu custo. Então, ele que tem que colocar o seu preço. Como que eu vou receber por uma teleconsulta? A teleconsulta, ela é uma compra virtual. Do mesmo jeito que a gente compra pela internet, eu vou comprar uma consulta e vou pagar com meu cartão de crédito, com uma transferência bancária. Como que vai ser regulamentado essa teleodontologia? Igual o Ministério está fazendo com a telemedicina. Eles vão propor esses protocolos, essas normativas de como será. O sigilo do paciente. Nenhum dentista, se tiver acesso a uma plataforma, vai sair entregando e divulgando os dados do seu paciente. Eu acho que é super interessante para a gente fazer discussão de caso. Às vezes a gente tem um paciente que ele precisa de vários especialistas. Então, se você já tem uma plataforma, se você já tem um aplicativo, que ali vão estar os exames complementares, vão estar o exame radiológico, mais a anamnese, então isso você pode compartilhar com os profissionais que vão tratar aquele paciente. Eu acho que é até uma forma mais segura da gente guardar os dados do nosso paciente. Porque, assim, quando eu atendi 12 anos na minha clínica, tudo era no papel. Hoje já existe o prontuário eletrônico. Antes a gente tinha aquele tanto de papel que ia para o arquivo e aquilo mofava, era aquela confusão de papel. Hoje a gente tem um prontuário eletrônico, que ficam os dados do paciente, e nós vamos ter esses aplicativos. Mas o paciente pode ter o aplicativo da clínica no seu celular e receber a orientação. Muitos dentistas, muitos profissionais na área de odontopediatria, eles já fazem a orientação dos pacientes através de vídeos explicativos, tudo pelo celular. Isso, de uma certa forma, é uma teleodontologia. E o que a gente quer fazer é regulamentar o que já existe, o que nós estamos fazendo ou que já fizemos de alguma forma ilegal, porque conversar com o paciente, eu vi uma foto de um odontopediatra que a mãezinha, a criança, nasceu os 2 dentinhos, os centrais superiores, e os 2 dentinhos de leite ainda não tinha caído, não tinha amolecido ainda. Então, mandou uma foto. O dentista olhou, o odontopediatra falou, olha, isso aqui é extração, leve no meu consultório. Isso é uma teleodonto, entendeu? Isso é uma teleodonto. E o que a gente quer fazer é regulamentar. Vamos conseguir nesse momento de pandemia? Eu espero que sim. Eu levei o projeto de lei para a comissão do Covid, que é a única comissão que está funcionando na Câmara dos Deputados.
tá? Levei também o projeto para o presidente, Rodrigo Maia, e coloquei para ele, assim, presidente, para não ser só da odontologia, por que nós não regulamentamos de todas as profissões que têm interesse de fazer essa consulta e que fique regulamentado por lei? A psicologia, a fono, a enfermagem. Então, eu dei essa ideia, que a gente fizesse também, dentro desse projeto, algumas emendas para o projeto ficar mais amplo e a gente atendesse outras profissões. Acho que a telemedicina deveria ter englobado essas outras profissões também, porque nós somos tão importantes quanto, né? Eu falo que a saúde começa pela boca, nós aprendemos isso na nossa faculdade, nós somos profissionais da área da saúde. Então, levei isso para o nosso presidente, encaminhei para todos os líderes, pedindo apoio na urgência para levar para plenário. Votando em plenário da Câmara, vai para o Senado, e do Senado vai para a sanção do presidente. Então, o projeto de lei pode ter alteração? Pode. E até aqui eu deixei assim, e deixo bem aberto, que a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para ajudar a nossa classe. Então, assim, tudo que as pessoas tiverem de ideia no projeto ou não concordarem, eu acho que, assim, podem me mandar mensagem, podem mandar e-mail, eu aceito, sabe? Aceito as críticas construtivas. Acho que a gente está aqui todo mundo para somar. Eu gostaria de pedir à doutora Ana que compartilhasse essas telas com a gente, porque eu achei, assim, super fantástico, até para a gente estudar, para poder conversar com os colegas, tirar essas dúvidas nas várias lives que a gente tem feito. E assim, todo mundo vai ser obrigado a fazer a primeira consulta, ou fazer essa anamnese, ou fazer essa orientação por teleodontologia? Não. É só mais uma ferramenta, vai fazer quem quiser, entendeu? Mas o meu plano de saúde exige. Então, faça. Se você é daquele plano, se você acha que vale a pena, que compensa o que eles te pagam, então faça. Não compensa, eles querem me pagar muito pouco. Então, não faça. É o livre mercado que a gente tem. O que a gente está oferecendo é só mais uma ferramenta para que a gente possa proteger o nosso paciente. Então, assim, o projeto de lei, ele é cabível de mudança, óbvio, podemos fazer a qualquer momento, não tem problema. A questão do diagnóstico, assim, a meu ponto de vista, né, até eu e o Ricardo, nós já conversamos várias vezes sobre isso, eu não acho interessante tirar do projeto, dizer que a gente não pode fazer diagnóstico, porque tem algumas coisas que a gente consegue. Eu até pedi para ele escrever alguma coisa para mim, para que a gente pudesse limitar algumas situações e que isso ficasse mais amarrado, para não ter... Vai me falar assim, mas vai ter muito erro de diagnóstico. Assim, erros só erra quem faz, né? Um professor meu de faculdade, quando eu quebrei uma lima dentro do dente, eu fiquei desesperada, comecei a chorar e falei, meu Deus, eu errei. Ele falou, Patrícia, só erra quem faz. Quem não faz, não erra. Então, a questão do diagnóstico, a gente pode construir um texto juntos, entendeu? Com a doutora Ana, com a Fredine, com o Ricardo, com quem mais quiser participar, para que fique bem amarrada essa questão do diagnóstico. Mas, assim, eu acho que a teleodontologia, a telemedicina, as consultas virtuais vieram para ficar. É uma nova evolução do mundo. O mundo agora vai ser digital, não tem como. E quem não acompanhar isso vai ficar para trás, infelizmente. Entendeu? Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar a vida das pessoas, eu acho válido. Eu também tenho colocado nas minhas lives da questão do curso de odontologia ser presencial. Eu me formei em 2002 na Universidade de Uberaba. O meu curso foi 100% presencial. 100%. Hoje, a gente tem 40%, pode ser até 40% EAD. Eu sou contra, tá? Acho que 20% é mais do que o essencial. Nós precisamos ter o contato com o paciente para a gente aprender.
a fazer. Protocolamos vários documentos no Ministério, porque eles dizem que só a medicina pode ser 20%, e os outros cursos da saúde podem ir até 40%. Então, a gente já protocolou documento, para depois não achar que só pelo fato que eu sou a favor de um projeto que trata de atendimento numa primeira pré-consulta, numa anamnese, num exame, uma solicitação de exame radiográfico ou de exame complementar, que eu também sou a favor de curso à distância para a área de odontologia. Então, assim, para isso também ficar bem claro na live. E no mais, assim, super disposta a ajudar. Precisamos muito de trazer os conselhos, tá? Os conselhos regionais, o Conselho Federal. Teve esse fórum no Paraná, em que todos os conselheiros foram convidados. Fiquei sabendo que a maioria é a favor da teleodonto. Se a gente não tiver o projeto de lei aprovado, o Conselho Federal pode normatizar isso para a gente, através de uma portaria. O Manfredini tem mais expertise, pode falar de que forma o Conselho Federal pode nos ajudar com a teleodonto, mas, assim, acho que a gente precisa de união. Se a gente unir os conselhos, as entidades, as associações, a gente fica mais forte, porque aí os deputados vão ver que isso é um movimento da categoria, e não um projeto de lei da Patrícia, né? Então, isso a gente fica mais forte. Então, agradecer, eu digo que eu sou uma deputada suplente, mas hoje um amigo meu falou assim, nossa, você em 5 meses fez muito mais do que muito deputado aí de muitos mandatos. A gente trabalha muito, em 5 meses a gente fez mais de 50 projetos de lei. Para a odontologia, eu fiz umas 15 preposições na Câmara, fiz aquela emenda que foi aprovada da Receita, que era só para médico, que a Receita teria validade em toda a pandemia. Eu consegui uma emenda para que fosse também a Receita odontológica. Fiz uma emenda na MP 927 para que o cirurgião dentista também tivesse acesso a essas linhas de crédito de baixos juros. Sou coautora da odontologia hospitalar, que é uma das minhas paixões. Então, eu quero muito ver dentista em hospital, não só na UTI, mas nas enfermarias, na parte oncológica, que a gente sabe o quanto é importante fazer uma laser terapia num paciente que está ali acamado, num paciente com câncer. Então, eu sou uma defensora da odontologia. Eu falo que eu estou deputada, mas eu sou dentista de coração, de amor, amo a nossa profissão, e o que eu puder fazer para ajudar, enquanto eu estiver ali, vocês podem contar comigo. Então, obrigada. Muito obrigado, deputada Patrícia Ferraz. Excelente apresentação, considerações. Nós que estamos acompanhando as suas atividades mais recentemente, nós estamos observando o quanto você é apaixonada pela odontologia e o quanto você é vocacionada e motivada para promover o melhor para a nossa odontologia. Como você bem disse, é um assunto que gera desconforto porque ele é novo, relativamente novo. Então, na sociedade, existem aqueles que entendem, conhecem, já vivenciam. Existem aqueles que ainda não entenderam como pode ser aplicada, têm dúvidas. Então, o território está aí favorável para discussão, para trabalhar em fóruns, como foi feito pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná, como essa live e tantas outras atividades que nós vamos desenvolver. Eu acredito que essa live vai ser muito pequena para a proposta dela. Só a apresentação da Ana Estela já atendeu o primeiro objetivo, que era oferecer aos espectadores, profissionais de odontologia e público em geral, as orientações e esclarecimentos sobre o que é a teleodontologia e quais as possibilidades de uso da mesma no apoio ao exercício profissional ético e legal dos cirurgiões dentistas. E o foco principal, neste momento, é o isolamento social. Então, a Ana Estela conseguiu contemplar, e a deputada também,
O segundo objetivo da nossa conversa de hoje é abordar e discutir as ações necessárias para tornar a teleodontologia uma atividade legal, ou seja, que essa lei passe, então, pelo Senado, seja aprovada, e justamente para atender esse momento de enfrentamento à crise causada pela pandemia. E o terceiro objetivo é abordar e discutir os limites e regras que devem nortear e oferecer maior segurança tanto aos cirurgiões dentistas como aos pacientes quando da realização do teleatendimento. Então, eu acredito que nós estamos atendendo todos os objetivos, são muitos colegas participando, comentando, depois eu vou poder participar vocês dessa discussão paralela que eu estou acompanhando aqui, muito salutar, vários professores de várias universidades brasileiras aqui presentes, manifestando suas opiniões, e está muito rica a discussão, acho que isso tudo vai ser muito importante. Quero agradecer de novo, Patrícia, mais uma vez. Muito obrigado. E agora, nós temos 8 horas e 2 minutos, e a nossa proposta é caminhar até as 8h30. E eu acredito que nós deveremos avançar um pouquinho mais sobre esse tempo estipulado, porque o Marco Manfredini tem uma apresentação a ser feita também, e assim como vocês, ele vai nos ajudar demais com informações, e logo em seguida nós vamos ter algum momento para uma discussão. Mas eu já faço aqui o convite a todos vocês, participantes, e também aqueles que estão assistindo, para que nós possamos fazer mais atividades, para que nós possamos desenvolver mais atividades, que esse tema possa ser melhor discutido, melhor trabalhado. E eu me comprometo a fazê-las posteriormente. Nós vamos programar aqui com esses apresentadores e com outros que queiram colaborar conosco. Marco, eu peço a sua gentileza em fazer uso da palavra e suas considerações. Boa noite, Ricardo, de novo, cumprimentando aí os colegas presentes. Só queria checar se minha apresentação ela entrou, se está ok? Ela vai entrar, entrou. Está disponível já. Então, Ricardo, um primeiro aspecto que eu queria destacar é a situação que nós estamos enfrentando nesse momento, né? Eu acho que nós quatro, pelo menos, estamos vivendo pela primeira vez em loco uma pandemia com a gravidade da Covid-19. Então, na realidade, nós estamos praticamente aí há 7, 8 semanas com um processo totalmente diferente da organização das práticas, né? E no caso da odontologia em especial, até porque o nosso atendimento clínico ele acaba sendo um momento muito importante para a questão desse momento, e nós tivemos, infelizmente, né, pelas recomendações sanitárias, que eu acho importante deixar claras, que elas não são apenas dos órgãos sanitários brasileiros, mas hoje, se nós entrarmos, por exemplo, no site da American Dental Association, no site da Ordem de Médicos e Dentistas de Portugal, a gente vai ver claramente que o debate que nós estamos realizando nesse momento no Brasil é o debate que está sendo feito na odontologia no mundo inteiro. Então, nós estamos realmente, né, vivendo uma situação de excepcionalidade, e nesse momento eu queria cumprimentar os 340 mil cirurgiões dentistas brasileiros, e também os técnicos e auxiliares em saúde bucal e os técnicos e auxiliares em prótese dentária, que mesmo nessa condição extremamente adversa, vem mantendo o seu atendimento, né? Queria saudar também que nós, infelizmente, já tivemos a perda, dentro desse total de mortes que foi anunciada pelo Ministério da Saúde, atualizada na tarde de hoje, nós já temos mais de 150 profissionais de saúde falecidos no Brasil, e nós tivemos, inclusive, relatos, né, dentro desse contingente também de cirurgiões dentistas. Então, queria, nesse momento, manifestar minha solidariedade, né, a essas famílias desses colegas profissionais nossos que faleceram do Covid. Eu acho muito importante destacar essa questão, porque os profissionais de saúde, eles têm que ser valorizados, independente da área que eles atuem, né, seja na área pública, seja na área privada, seja quando ele é um funcionário que atende um convênio, é empregado, nós devemos ter remunerações adequadas e condições dignas de trabalho. O Ricardo me pediu para que eu pudesse fazer uma apresentação um pouco da experiência que a gente tem acompanhado dentro da minha área principal de atuação, que é o campo da saúde pública, que é o campo da saúde coletiva. E acho importante destacar
que nós passamos, né? Nós já tínhamos tido, ainda nos anos 80, nos anos 90 do século passado, várias políticas nacionais de saúde bucal, né? Então, é importante destacar isso, porque muitas pessoas colocam que o Brasil Sorridente foi a primeira política nacional de saúde bucal, mas, na realidade, não foi. Nós já temos, desde 1989 e 1990, várias políticas nacionais. Agora, analisando, né, o impacto que se teve a partir de 2004, com certeza, né, nós passamos a ter uma outra inserção dentro do sistema público de saúde. E aí eu queria rapidamente fazer uma recuperação histórica, porque eu não sei em que medida, né, que as pessoas que estão acompanhando aí a nossa live atuam dentro do setor público, e eu acho importante caracterizar algumas informações. Então, no período que vai de 2003 até 2010, nós tivemos uma forte expansão da política de saúde bucal, né? E relembrando que, na lógica do Sistema Único de Saúde, nós temos que ter ações coordenadas do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais de saúde. Então, a Política Nacional de Saúde Bucal não é uma política do Ministério da Saúde, ela é uma política do Sistema Único de Saúde. Tanto é que, por exemplo, a maior parte das pessoas que atuam na rede pública são funcionários de prefeituras. A quantidade hoje de funcionários que a gente tem no Ministério da Saúde é ínfima, né? Uma outra questão que eu julgo importante destacar, que o Brasil é o único país que tem mais de 100 milhões de habitantes no mundo e tem um sistema universal de saúde. E nos últimos anos, nós temos tido uma grande discussão do ponto de vista da situação da saúde mundial, da necessidade da gente ter políticas públicas fortes. E, infelizmente, nós tivemos que passar pela epidemia agora da Covid-19, da pandemia, melhor explicitando, para reconhecer a importância de sistemas públicos de saúde. Porque se nós não tivéssemos um sistema público de saúde aqui no Brasil, hoje nós estaríamos vivendo uma situação muito similar, por exemplo, à que a gente vê nos Estados Unidos, onde pessoas morrem pela falta de assistência de uma rede pública de saúde. Um outro aspecto importante também, que sistemas universais de saúde, né, como o National Health Service, citado aí pela professora Anistela, que é um sistema de saúde exemplo do Reino Unido, ele não oferece serviços de saúde bucal. Então, o nosso sistema de saúde brasileiro, ele tem uma questão muito importante, que foi a oferta de serviços de saúde bucal numa escala universal. Isso é, todos os brasileiros têm direito à assistência odontológica. E na estruturação da política nacional a partir de 2003, eu destacaria dois aspectos muito importantes, porque eles vão dialogar um pouco depois com a conclusão, quando a gente trazer alguns exemplos de como vem sendo utilizado o processo da teleconsultoria nos serviços públicos. Por quê, né? Nós tínhamos uma tradição até 2002 de ter apenas serviços de atenção primária. O que significava isso? O dentista que atendia numa unidade básica de saúde, na estratégia de saúde da família, e a partir de 2003, 2004, nós começamos a estruturar os centros de especialidades odontológicas, que hoje já temos mais de 1.000 centros de especialidades odontológicas no Brasil. Então, é importante destacar, porque nesse momento de implantação do Brasil Sorridente, nós avançamos na oferta de serviços especializados, que era uma questão que antigamente não existia dentro do Sistema Único de Saúde. Ricardo citou o período que eu coordenei o Serviço de Saúde Bucal de Santos, e esse momento, Ricardo, por exemplo, em Santos, que tinha um programa de saúde bucal de muita qualidade à época, mas, por exemplo, nós dependíamos de um profissional da rede básica para realizar, por exemplo, um tratamento de canal. Eu não tinha um centro de especialidades onde esse profissional poderia passar, o paciente poderia passar e ser atendido, por exemplo, por um endodontista. Então, essa possibilidade foi aberta, né, com a Política Nacional de Saúde Bucal. E também uma questão muito importante que foi trazida pela deputada Patrícia, que é a questão da inserção da odontologia na atenção terciária, no nível hospitalar, né? E aí acho importante destacar que nós temos um papel muito importante. Por exemplo, nesse momento, nós temos centenas
de cirurgiões dentistas bucomaxilofaciais, continuando a atender as emergências odontológicas no país. Então, há pouco tempo atrás, inclusive, eu fui entrevistado por uma repórter, ela perguntou, os dentistas não estão na linha de frente? Eu falei assim, estamos, né? Porque nós estamos, desde aquele dentista que está no seu consultório particular, abrindo nesse momento para atender um caso de urgência, até o dentista que está no ambiente hospitalar, realizando, por exemplo, uma redução de uma fratura ou algum outro tipo de atendimento. Uma outra questão que eu gostaria de destacar também é que nós tivemos, a partir da implantação do Brasil Sorridente, uma grande expansão na contratação de profissionais. Essa é uma análise pessoal minha, né? Eu coloco que no período de 2011 até 2015, a gente passou por um processo de estagnação da política, então a gente teve um grande crescimento até 2010, mas depois um período de estagnação. E a gente teve uma dificuldade, inclusive quando a Patrícia foi coordenadora nacional de saúde bucal, que foram as questões das mudanças administrativas, né? Nós temos que ter reconhecer a importância da questão da continuidade da política pública. Então, por exemplo, num período de 2 anos, nós tivemos 3 coordenadores nacionais de saúde bucal. E um outro aspecto importante também, que eu acho que nós temos que trazer para o nosso debate, pensando na lógica do serviço público, é que nós tivemos a aprovação em 2016 da Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, ela congelou a expansão dos recursos federais na saúde. Então, você só pode ter o crescimento do orçamento pela variação da inflação. Então, você veja, a população brasileira cresce a um ritmo de 1% ao ano, nós temos uma quantidade muito maior de idosos hoje do que nós tínhamos há 20 ou 30 anos atrás, e nós temos um cenário, né, que foi trazido pela Emenda Constitucional 95, que é um congelamento por 20 anos dos recursos federais na área da saúde, que nós estamos pagando parte desse preço, inclusive agora, né? Porque só para você ter uma ideia, Ricardo, Anistelli e Patrícia, em apenas 3 anos de vigência da Emenda Constitucional 95, mais de 20 bilhões de reais foram retirados do Sistema Único de Saúde. E isso resultou numa paralisia na expansão das políticas públicas. Acho importante também destacar que a atual gestão do Ministério da Saúde, né, nós tivemos um hiato muito importante, né, porque a nova coordenadora de saúde bucal, ela só foi designada em junho de 2019. Nós temos hoje uma dificuldade, que é a questão da proatividade da coordenação geral de saúde bucal, ainda mais no momento deste crise, e também tivemos mudanças importantes nas políticas de financiamento da atenção primária em saúde, que, assim, acho importante estar destacando, né? De tal forma que, quando a gente vai hoje fazer uma análise desses 16 anos do Brasil Sorridente, eu gosto muito de usar 2 imagens. Trouxe uma aqui nesse momento, né? Uma imagem que eu gosto de usar é o copo meio cheio, meio vazio. Por quê? Nós avançamos em muitas áreas na política pública de saúde bucal, mas nós temos alguns problemas sérios ainda, né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente também não pode correr o risco de deixar o bebê escorregar junto da água de banho. Então, por isso que vocês estão vendo os bebês nessa foto, né? Só para trazer informações rápidas aí para os colegas, né? Nós temos dados do fim de 2019, 24 mil equipes de saúde bucal, cobrindo 40% da população. E aqui eu queria destacar uma questão que é muito importante, porque nós, quando vamos discutir, por exemplo, a questão da teleodontologia, nós temos que olhar para a realidade continental do Brasil, tá? Muitas vezes nós raciocinamos com o olhar do Brasil a partir de onde a gente está. Então, eu raciocino com o olhar de São Paulo, eu raciocino com o olhar de Santos, eu raciocino com o olhar de Brasília, eu raciocino com o olhar de Curitiba, mas, na realidade, nós temos grandes desigualdades regionais. Se a gente pegar, por exemplo, a região amazônica, tão bem representada no nosso Congresso nesse momento, pela Patrícia Ferraz, você vai ver que, às vezes, para você se deslocar para obter um atendimento médico odontológico, você demora, às vezes, 3 dias de barco. Às vezes, você depende de um navio da Marinha que vai entrar num rio amazônico para prestar atendimento à população
a cada 6 meses. Então, nós somos um país extremamente desigual, tanto do ponto de vista dos indicadores socioeconômicos, como também dos indicadores regionais, né? Por isso que eu acho que esse debate da teleodontologia e da telesaúde no Sistema Único de Saúde, ele tem uma importância muito grande, porque ele permite, inclusive, que a gente tenha condições de chegar em várias áreas, em várias regiões, que talvez a gente não conseguisse chegar pelas formas tradicionais, né? Nós temos 1.078 centros de especialidades odontológicas e 1.840 laboratórios regionais de prótese dentária. De tal forma, né, que a gente tinha uma cobertura estimada no fim de 2018 de 40% da população brasileira, mas com grandes variações regionais, né? Vocês podem ver que, por exemplo, São Paulo, que é o estado onde 3 de nós 4 estamos falando, apenas 34% da população paulista é coberta pela estratégia de saúde da família, enquanto nós temos outros estados brasileiros que têm padrões de coberturas maiores, né? As unidades odontológicas móveis, os laboratórios de prótese, né? Aí você já começa, quando você vai analisar a distribuição espacial dos laboratórios de prótese e dos laboratórios e dos centros de especialidades odontológicas, você já começa a ver uma variação muito grande, né? Então, por exemplo, no Amapá, a gente tinha 2 laboratórios regionais de prótese dentária, né? E os centros de especialidades odontológicas, eles são muito importantes, por quê? Porque eles concentram especialistas na área de endodontia, na área de diagnóstico bucal, cirurgia oral menor, periodontia. Nós temos hoje vários CELs com serviços de prótese, então, alguns atendem pacientes com necessidades especiais, pacientes portadores de deficiência, e esse tipo de serviço praticamente inexistia até 2003, 2004. Por que eu estou reforçando essa questão da especialidade? Porque quando eu vou debater a questão da teleconsultoria, né, eu vou ter que ver que, efetivamente, vários países do mundo já têm experiências de incorporação da teleodontologia nos serviços públicos, né? Então, por exemplo, o Reino Unido, Estados Unidos, África do Sul, e países, né, como a Índia e Botsuana, que já têm experiências nessa direção. Queria destacar também, né, a professora Anistela já falou do polo aí da USP, né, que é um polo muito importante, mas também temos aí a USP de Bauru, e eu trouxe um exemplo, que é o exemplo da teleodontologia no estado do Mato Grosso do Sul, que é um artigo que foi publicado num periódico científico, onde se trabalha, né, com as 2 funções principais da teleodontologia naquele momento, que era justamente a questão da teleconsultoria e dos processos de educação permanente, né? E quando a gente trabalha com a questão da educação permanente, Ricardo, eu acho que esse é um dos principais desafios que nós temos, né? Porque eu gosto muito de usar um exemplo da dentística, que eu acho que é uma área que é comum a todos nós cirurgiões dentistas. Eu, quando fiz meu curso na Universidade de São Paulo, quando a gente tinha que realizar uma cavidade, né, fazer um preparo cavitário, nós fazíamos o que chamava-se de extensão preventiva. Então, você passava uma broca de alta rotação por toda a parte relativa ao sulco, né, fazia uma cauda de andorinha e depois restaurava aquele dente, geralmente em amálgama naquela época, e você fazia essa extensão preventiva para evitar a cárie, né? Nós tivemos um avanço enorme da cariologia, de tal forma que nos anos 90, por exemplo, a gente já usava processos de desmineralização, remineralização, os tratamentos restauradores altraumáticos. Então, quando eu vou discutir hoje, né, e observo, às vezes, o nível que se dá o debate sobre a reflexão sobre a teleodontologia, eu acho muito importante, né, respeitar as diversas opiniões. Eu entendo que nada pode ser imposto, mas eu vejo também um alto grau de desconhecimento das pessoas que, às vezes, interagem nas redes sociais, nas lives, porque a gente sente um profundo desconhecimento, né, das possibilidades que essa ferramenta pode estar trazendo. Então, por exemplo, né, no caso de Mato Grosso do Sul, eles faziam todo um processo de apoio
na organização do processo de trabalho, e vejam, nós vamos passar agora por um período de mudanças na organização da prática odontológica, tanto no setor público como no setor privado, como nós nunca vimos. Por quê? Porque as rotinas de biossegurança vão ser profundamente alteradas. E eu discuto muito com outros profissionais de saúde, e no caso da odontologia, nós sempre seguimos padrões rígidos de biossegurança. Tanto é que as pessoas das outras áreas até se surpreendem, né? Eles falam, mas vocês atuam nos consultórios, a gente viu a matéria do New York Times, colocando os profissionais de saúde bucal como os profissionais de exposição, mas vejam, até a existência da Covid, a gente atendia outros pacientes com outras patologias, né? Eu me lembro muito, porque logo que eu me formei, a gente passou por um período muito difícil na odontologia, que foi o período do início do atendimento dos pacientes doentes de AIDS, né? E você vê, hoje você atende um doente de AIDS no seu consultório, você atende um doente de hepatite, mas você tem uma realidade que a Covid expôs, que é a questão da contaminação pelo aerossol. Então, veja a mudança que os serviços vão ter que enfrentar nos próximos meses, né, enquanto a gente não tiver vacina, ou então enquanto a gente não tiver medicamentos, por exemplo, nessa questão relativa ao espaço, né, entre uma consulta e outra, para que a gente possa realizar efetivamente uma biossegurança adequada. Então, no caso de Mato Grosso do Sul, uma outra questão muito importante que eles faziam era o apoio diagnóstico, e acho importante destacar isso, porque esse apoio diagnóstico, inclusive, no caso de Mato Grosso do Sul, ele envolvia outros profissionais de saúde. Por quê? Porque muitas vezes um agente comunitário de saúde está fazendo uma visita domiciliar e ele recebe uma queixa de um paciente que está na residência, que está no domicílio, e que a pessoa relata, olha, eu estou com uma ferida na minha boca aqui, e não cicatriza há 4, 5, 6 meses, né? Então, por exemplo, o que impediria, né, a tomada, por exemplo, de uma fotografia e você enviar para análise de um profissional de saúde bucal, e em nenhum momento isso substituiria a necessidade da biópsia, em nenhum momento isso substituiria a necessidade de ter um cirurgião dentista especialista, mas só para a gente ver essas possibilidades. E, além disso, também a questão da educação permanente em saúde, né? Porque eu acho que esse foi um dos principais pontos de fragilidade da Política Nacional de Saúde Bucal. Nos 16 anos da política, em que pese a gente tenha tido algumas experiências isoladas, mas a gente efetivamente não conseguiu construir, né, dentro da coordenação de saúde bucal, políticas de educação permanente, nas 3 esferas de governo. Então, você vê, né, Mato Grosso do Sul, por exemplo, trabalhou através da teleodontologia para fazer processo de educação permanente para os seus profissionais. Saúde bucal, na estratégia de saúde da família, como conduzir uma visita domiciliar, hipertensão em saúde bucal, diabetes em saúde bucal. Então, queria trazer, né, algumas questões que eu acho que são importantes, e já desde já reiterando, né, a importância, Ricardo, da tua iniciativa, que deve ser muito louvada, né? Eu entendo que, se nós queremos regulamentar a questão da teleodontologia, o caminho tem que ser esse, o caminho da busca do consenso, do entendimento. Então, já trabalhei um pouco esses impactos da Covid na organização da prática, né? As dificuldades que nós vamos ter na retomada dos atendimentos, na questão do fornecimento dos equipamentos de proteção individual. Nesse momento, a prioridade toda da destinação de equipamentos de proteção individual está sendo para os serviços hospitalares, né? Então, como que vai ser a situação para o dentista que está no consultório particular, ou então para aquele dentista que está atuando na rede pública, né? As mudanças na organização da assistência odontológica. E, por fim, eu queria destacar algumas iniciativas, né? Porque nós tivemos, por exemplo, no CIOSP, que é o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, por iniciativa do presidente da PCD, o nosso colega Wilson Chediek, a realização de um amplo debate sobre a questão da teleodontologia no CIOSP de janeiro agora. A professora Anistelli, mais 4 professores, compõem a comissão de teleodontologia do CROSP, que ela foi instituída pelo nosso presidente Marcos Capês no fim do ano passado, e a comissão de teleodontologia do CROSP, inclusive, já está formulando algumas sugestões para o Conselho Federal de Odontologia,
e também essa experiência que foi amplamente citada aí, do debate que ocorreu na semana passada. Então, acho muito importante que a gente prossiga nessas questões e essa possibilidade dessa reflexão, de tal forma que a gente possa efetivamente dar continuidade a esse processo e também, por outro lado, propiciar, né, mudanças importantes que eu acho que são exigidas pela nossa profissão. Eu entendo que se as pessoas da odontologia, nesse momento, não debaterem amplamente a teleodontologia, elas correm um sério risco de serem atropeladas pelos interesses que a gente sabe estão por trás de várias áreas. Então, é muito importante que, nesse momento, professores universitários, uma parlamentar que nem a Patrícia, dirigentes de entidades, professores universitários e o cirurgião dentista que atua em todo o Brasil, vejam a importância e o futuro que está delineado para a nossa atuação. Então, acho que é muito importante que nós façamos um amplo e rico debate, mas, fundamentalmente, que nós tenhamos conhecimento acima daquilo que nós estamos falando. E nós vimos claramente, nos últimos dias no país, o que significa você não seguir o conhecimento técnico-científico e seguir crendices ou mensagens vãs de redes sociais. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marco Manfredini. Eu vou fechar o áudio por um momento de vocês, para não formar o eco, como os colegas aqui compartilharam conosco. Eu tenho observado aqui, primeiro eu quero agradecer a tua apresentação, a fundamentação e toda uma evolução histórica que envolve aí o desenvolvimento da atenção na rede pública de saúde, especialmente saúde bucal, e a importância, então, da teleodontologia justamente para atender necessidades que muitas vezes em grandes centros urbanos não existem, mas em localidades com pouco acesso à informação ou mesmo acesso a profissionais de especialistas, pode ser um desafio. Então, a teleodontologia pode colaborar nisso também. O que mais importa nessas discussões que eu tenho visto aqui, nossa, e temos professores de várias faculdades, só da USP, aqui eu cito Carlos Alberto Wade, Jorge Abrão, tantos professores amigos, Wilson Magalhães Malheiros também, Rodrigo Bueno, muitos professores queridos, Alessandra Aparecida, Ronaldo Tubo, enfim, não dá para citar, obviamente, todos, mas eu vejo nas discussões um chamado justamente para fazer o que precisa ser feito, discutir o tema. Porque se houve muitas reclamações, muitas questões, né? Tem até um hashtag sim teleodontologia, um hashtag não teleodontologia, polarizações, mas o que importa? A discussão em alto nível. Vejam a apresentação da professora Ana Estela Haddad, toda a fundamentação e todo um trabalho bem fundamentado. Veja a evolução histórica que você traz e da importância desse tema para um maior alcance de conhecimento às pessoas que precisam, não só, obviamente, aos pacientes, mas aos profissionais também. E a importante ação da deputada Patrícia Ferraz, a única cirurgiã dentista na Câmara dos Deputados. Então, vejam que isso traz aqui um âmbito de gestão, de política, de desenvolvimento acadêmico, como isso é importante ser debatido e trabalhado. Eu quero pedir para aqueles que estão acompanhando aqui que possam se inscrever no nosso canal, e o nosso canal, vejam, foi criado até por questão do enfrentamento ao coronavírus, para compartilhar com os colegas medidas, informações importantes para a gestão dos seus consultórios, para o enfrentamento deste momento. Então, que possam se inscrever para que possam também se atualizar. E eu me comprometo com vocês, se vocês assumirem esse compromisso comigo também, olha só, de nós fazemos uma nova live na semana que vem, segunda-feira, no mesmo horário, sobre teleodontologia. Obviamente, focado em algum ponto específico ou pontos específicos daquilo que precisa ser evoluído, porque nós já estamos em 8 horas e 30 minutos. Então, a nossa proposta de ter as apresentações e a discussão, talvez a gente, obviamente, como eu já havia previsto, nós vamos invadir um pouquinho o tempo aqui, mas eu penso que é muito oportuno, não só pela importância, que é enorme, mas pelo momento que nós vivemos, a discussão. E aí, de repente, trabalhar um fórum ao longo da semana, uma enquete, um debate, em que as pessoas possam colocar as suas opiniões e nós possamos compilar as principais
frentes de dúvidas para abordar nessa live, numa segunda-feira, se vocês concordarem, na segunda-feira que vem. Já ficamos combinados com relação a isso. Eu vou abrir aqui o áudio. Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês todos pelas colaborações. É provável que nós tenhamos alguma microfonia. Eu acho que quando eu abro o teu áudio, Patrícia, vem a microfonia. Você deve estar com o áudio de algum outro aparelho próximo de você, que vem a microfonia, ó. Então, pronto, só se eu já tirei meu celular Melhorou. de perto. Perfeito. Eu acho que era isso. Melhorou um pouco, ainda tem. Tá. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a doutora Ana Estela, muito obrigada, né, por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente, agradecer ao meu querido amigo Manfredini, aqueles gráficos da saúde bucal, né, eu sou super a favor de ter um dentista por equipe de saúde da família, o atendimento multidisciplinar, sempre eu prezei por isso, a gente tem que procurar essa igualdade, né, de aonde tiver uma equipe, tem que ter um cirurgião dentista. Vi que alguns estados do Brasil têm um percentual muito bom de cobertura, 79% em Tocantins, isso é muito importante. O SUS, nesse momento, a gente vê a importância da gente ter o SUS, da gente ter uma saúde pública que ajude a população. Vejo que a saúde, não só a odontologia, mas a saúde como um todo é a minha principal bandeira, porque se a gente não tiver saúde, a gente não tem nada mais, né? E, assim, o SUS é muito bom, mas a gente precisa de ter compromisso com a saúde, a gente precisa de ter gestores eficientes que façam realmente uma saúde de qualidade para todos. E nós, como profissionais, como cirurgiões dentistas, a gente buscar o nosso espaço, não só no serviço público, mas também na política. Eu vou dizer assim, a falta que eu sinto de ter uma bancada de dentistas aqui na Câmara para a gente aprovar não só a teleodontologia, mas tantos outros projetos que são de suma importância para a nossa categoria e que às vezes ficam esquecidos, né? A gente vê a odontologia hospitalar, que teve o seu primeiro projeto de lei que não passou em plenário, agora a gente está trabalhando um segundo projeto. Então, eu sinto falta dessa representatividade. O dentista tem que sair um pouco do consultório e participar mais da política. Essas discussões são super importantes. A gente vê que a teleodontologia tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas eu vejo assim, é algo que não vai ter como a gente barrar. Isso vai acontecer, se não é agora no momento da pandemia, vai ser lá para frente. Então, isso vai acontecer e a gente tem que se preparar para isso. O que a gente tem que estar discutindo, o Ricardo falou muito bem, qual é a forma de fazer isso? Quais vão ser as plataformas? O que essa plataforma vai trazer do certificado digital? Como que vai ser a assinatura digital? Então, acho que a gente tem que partir para essa discussão. Como que vai ser essa plataforma de teleodontologia? Porque se o projeto de lei não acontecer, igual que o Manfredini, a doutora Ana estava falando, já existe uma comissão no CROSP estudando e validando a teleodontologia, então isso pode ser normatizado pelo nosso Conselho Federal. E aí o que a gente poderia começar numa segunda discussão, como que seria feito isso? Como a gente já sabe o que vai poder, o que não vai poder, mas que forma, qual é essa plataforma? A medicina já está discutindo isso, os certificados, esses aplicativos. Então, eu acho que a gente poderia ir para uma segunda discussão, um segundo momento, né? Como que seria essa plataforma? E assim, eu também tenho um canal no YouTube, doutora Patrícia Ferraz, tem minha rede social, eu já recebi aqui um print, a galera já fez print da nossa reunião, já está no Instagram, já me marcaram. Então, quem puder nos acompanhar o nosso trabalho, fiquei muito feliz, aprendi muito, muito obrigada. E assim, eu até vou fazer uma modificação para que a teleodontologia não seja só na pandemia, né? E que também fazer um outro projeto de lei aqui para a telemedicina também não ser só na pandemia, porque eu acho que vai ajudar muito ser para sempre essa evolução. E em vários países da Europa, Canadá também, Estados Unidos, eles já usam
a teleodontologia, a telemedicina. Isso é muito importante. E dizer mais uma vez que eu estou à disposição do grupo aqui para discutir o que precisar. A doutora Ana, se puder dar uma olhada no nosso projeto de lei, o Manfredini, para que vocês coloquem considerações, o que vocês acham que tem que ser alterado. Então, sim, estou às ordens. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Eu vou fechar o áudio novamente para o retorno. Muito obrigado, deputada Patrícia Ferraz. As questões que surgem aqui, muitas delas, elas estão envolvidas em relação a diagnóstico pela teleodontologia. Então, existem muitos pontos a serem ainda trabalhados. Eu tenho certeza que o Conselho Federal e o Sistema Conselhos vai colaborar muito nesse sentido, assim como São Paulo, na Comissão de Teleodontologia, presidida pela nossa querida professora doutora Ana Estela Haddad, e que tem o nosso apoio total, vai poder desenvolver essa discussão. O mais importante é o que nós estamos vendo aqui, é que todos os colegas possam participar, que os colegas possam interagir, que os colegas possam enviar suas sugestões, que a dor que eles sentem, seja a favor ou seja contra a odontologia, ela é comum a todos nós. Nós estamos vivendo a mesma odontologia, não vivemos países diferentes, nem realidades diferentes. E hoje nós estamos vivendo uma situação em que o atendimento eletivo precisa ser postergado por uma questão de urgência, de proteção à saúde. E a teleodontologia é uma alternativa viável para o atendimento? Não existe lei sustentando, é uma situação que beira a ilegalidade. Então, como fazer para que isso se torne legal? Como fazer para que isso possa ser seguro? Como proteger tanto os pacientes, e, portanto, a saúde bucal da população, como também os profissionais? Então, essa discussão é extremamente importante. Eu vejo aí um campo maravilhoso e, ao mesmo tempo, trabalhoso para ser desenvolvido. Reitero que na segunda que vem fica o convite a vocês e quem mais que queira participar, obviamente, para nós continuarmos a nossa discussão. Eu acho que isso vai trazer um benefício ao tema, mas um benefício muito maior à saúde bucal e à odontologia e a nós todos, cirurgiões dentistas. Ana Estela, nós estamos a 8 horas e 38 minutos. Eu acredito que nós, dentro do nosso objetivo, nós atendemos, graças à ajuda perfeita de vocês, o trabalho perfeito de vocês. Fica aqui faltando mesmo a discussão com os colegas que estão participando. Mas eu peço as tuas considerações, Ana, por favor. Bom, eu queria agradecer demais e te parabenizar, Ricardo, pela iniciativa, por essa oportunidade. Eu acho que corajosa sua de ter pautado esse tema, é um tema ainda que tem muito desconhecimento. Eu estava acompanhando os comentários, acho importante a gente, pelo menos, deixar como mensagem aqui que teleodontologia não é só teleconsulta, teleconsultoria, a troca de segunda opinião entre profissionais, a discussão sobre um diagnóstico de um paciente, muita coisa cabe dentro da teleodontologia e já tem sido feita com muito sucesso no Brasil. O Brasil é modelo para outros países. Nós tivemos ano passado em Washington levando a experiência brasileira e foi uma das experiências mais destacadas, em termos de número e em termos de resultados, né? Eu concordo muito com a deputada Patrícia Ferraz quando diz que a gente precisa participar. É claro que eu amo a profissão, como vocês todos nós estamos aqui porque amamos a profissão também, né? Sabemos das dificuldades que a gente enfrenta, da falta de valorização, mas é justamente a nossa participação, como ela mostra nesses espaços, é que pode ajudar, tijolinho por tijolinho, fazer a diferença em cada um dos lugares que a gente está, seja na academia, seja no consultório, seja no Congresso Nacional, seja no Poder Executivo, seja assessorando os serviços públicos, como faz o Marco Manfredini de maneira muito destacada. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem muito que discutir ainda. De fato, a teleconsulta não está regulamentada ainda, ela não pode ser feita. Nós estamos trabalhando para que, se ela for feita, que ela seja feita dentro de um padrão de qualidade e segurança, para nós dentistas e para os profissionais e para os pacientes que estão do outro lado. Porque se a gente não fizer isso, como foi colocado aqui num comentário, aplicativos de planos internacionais, de dentistas internacionais, porque a internet não tem limites nacionais geográficos, né? Então, vão começar a atender nossos pacientes.
Então, ou a gente regulamenta isso dentro do nosso território, para que isso seja valorizado, tenha qualidade, seja feito por nós, ou alguém vai fazer no nosso lugar se não tiver regulamentado. E nós não vamos ter como imputar, porque a pessoa não está aqui, não está no território nacional, né? Então, fica para a gente pensar. Muito obrigado, Ana, pelas gentis palavras sempre. Eu que tive a oportunidade de conhecê-la ainda quando eu era estagiário da professora Cristina Domingues, no departamento de ortodontia e odontopediatria, e depois eu tive o privilégio de ter sido orientado pelo querido professor Jorge Abrão, no meu doutorado, né? E sempre você muito cordial, muito competente, assertiva. É um privilégio tê-la como colega e liderando esse tema tão importante, juntamente com a doutora Patrícia Ferraz, o doutor Marco Antônio Manfredini e tantos outros expoentes da nossa odontologia brasileira, que é a melhor odontologia mesmo do mundo, e nós temos que usar essa força. Vou reiterar aqui o convite que a doutora Patrícia fez para que mais colegas possam despertar para a liderança e o engajamento na política. Porque, vejam, eu imagino a dificuldade que a deputada Patrícia tem de levar as propostas com uma adesão maior e mais forte, pelo fato de não ter outros colegas ao lado dela, independente de convicções filosóficas, nada, odontologia, a bandeira odontologia. Então, aqueles que estão acompanhando e que têm alguma inclinação, que possam desenvolver esse lado político, que possam se engajar nesse meio para que possa efetivamente colaborar nas leis, na promoção das leis. O que existem de colocações que fogem do tema teleodontologia para a doutora Patrícia, que nós vamos encaminhar, obviamente, são inúmeras. Então, esse canal, e eu vejo você, doutora Patrícia, muito aberta para colaborações. Como você falou, eu fiz o projeto de lei, mas ele está aberto. Querem fazer uma emenda? Façam. Querem fazer uma observação com base técnica, científica? Façam. Está aberto, está um trabalho a 4 mãos. Parabéns, parabéns pela tua iniciativa. Vou pedir a palavra do nosso querido amigo, professor Dr. Marco Antônio Manfredini, que eu não falei na apresentação, mas ele também é, além de todos os trabalhos abnegados que ele realiza, ele é conselheiro do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Obrigado, Marco, por favor. Eu abri o microfone aqui. Vou abrir o microfone, só um minutinho, Marco. Não sei por que eu não estou conseguindo abrir. Abriu. Pode falar, por favor. Bom, queria deixar claro, Ricardo, a importância dessa atividade, né? Queria até me desculpar com você, porque eu acho que nós três extrapolamos o tempo que você tinha inicialmente previsto para cada um de nós, mas desde já eu já aceito, né, essa continuidade do debate na segunda-feira que vem. Queria destacar que você é uma pessoa que nesse momento está assumindo um papel muito importante, que é o papel de propiciar um debate e aprofundamento dessas questões. Então, acho que iniciativas dessa natureza devem ser muito elogiadas, porque o caminho mais fácil, às vezes, é falar, olha, não tenho nada a ver com isso, a gente, que nem um avestruz, enfia a cabeça dentro da terra e não buscamos saídas para a crise que nós estamos passando. Então, queria te elogiar mais uma vez pela iniciativa. Obrigado. Patrícia Ferraz, eu acho que a gente tem que destacar, eu acabei até não citando, né, mas na sexta-feira pré-Covid, nós realizamos uma reunião em São Paulo do Fórum dos Conselhos Profissionais da área da saúde. E a Patrícia dormiu às 3h da manhã em Brasília, e às 9h30 ela estava na sede do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. Então, eu queria destacar isso, porque, além, né, de todas essas questões aí que foram apontadas, produção legislativa, ser uma dentista, mas eu acho que é fundamentalmente a importância do parlamentar, né? Nós temos, infelizmente, na sociedade brasileira, uma visão muito ruim da política, e a gente precisa mudar isso, né? E pessoas com mandato parlamentar da Patrícia, eu acho que dão um exemplo, né, de que a gente pode fazer novas ações. Então, a Patrícia fez um debate intenso aqui com os conselhos profissionais, na sexta-feira pré-Covid, sobre a questão do EAD na área da saúde, né, porque nós temos um posicionamento claro com relação a essa questão de ser contrários ao EAD integral na área da saúde, e, por outro lado, também, acho que essa iniciativa que ela teve de colocar o projeto de lei
com certeza nos ajudem muito nesse momento. A Anistela, eu acho que é uma grande expert nessa área, ela tem sido de extrema valia para a direção do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, não só ela, né, mas também os outros integrantes do grupo, mas na pessoa dela agradeço os 5 professores que compõem a nossa comissão de teleodontologia, e também nós temos outras comissões e outros conselhos regionais. Então, o CRO do Paraná também já está com uma comissão trabalhando nessa área, e eu acho que o esforço vai ter que ser nacional, né? Efetivamente, a gente vai ter que ter a criação, né, de vários grupos de trabalho, vários debates, mas eu acho que nós estamos numa situação hoje que não dá mais para a gente deixar de encarar o debate da questão da teleodontologia. E eu só vou dar um exemplo, né? Eu integro o Fórum de Conselhos Profissionais da área da saúde aqui do Estado de São Paulo, e também integro um grupo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que reúne os 14 conselhos profissionais de São Paulo. E hoje nós tivemos uma reunião desse grupo de trabalho da Secretaria Estadual com os 14 conselhos profissionais. E a área que a gente está mais atrasado no debate sobre a questão da utilização da telesaúde, infelizmente, é a odontologia. Quando a gente olha para as outras profissões, né, fruto, né, seja do tipo de prática que exerce, e até pela conjuntura atual, né, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia emitiu várias normativas nas últimas 4 semanas. Então, acho que é importante, né, que a gente, de certa forma, consiga produzir um debate e consiga, efetivamente, também avançar nesse campo. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Muito obrigado a todos vocês. Quero aqui mencionar também que todo esse programa que hoje vai quase concluir 2 horas de programação, né? E parabenizar vocês por se manterem desde o início. Aliás, nós estamos há mais tempo que isso conversando aqui. Ele vai ficar disponível no canal do YouTube, Dr. Ricardo Orliana, no YouTube, e também o link é acessível por qualquer pessoa, é aberto. Em momento algum, nós restringimos comentários. Eu tenho a possibilidade de restringir alguns comentários mais agressivos, mais ofensivos, e eu não o fiz em momento algum, porque eu acredito que as pessoas têm que ter a oportunidade de se manifestar, sejam as manifestações quais sejam, para que nós possamos ver, inclusive, a transformação dessas manifestações à medida que o conhecimento vai sendo adquirido e à medida que a discussão ela é realizada em alto nível. E isso acontece quando nós encontramos o consenso. Então, quando há o desejo de todos em alcançar um objetivo comum, o consenso tem um território favorável para ser construído. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês, dizer que esse material estará disponível para acesso e convidar a todos para que nós possamos estar juntos na semana que vem, no mesmo horário, aqui nesse canal, para discutir teleodontologia. Como pode ser melhorada a ponto de atender bem a todos, especialmente promover o cirurgião dentista, a odontologia e a saúde bucal da população. Deixo um abraço carinhoso a vocês, encerro aqui já às 8 horas e 50 minutos e só posso dizer gratidão. Agradecimento, inclusive, para o sistema que não caiu em momento algum. Nós tivemos uma situação linear de transmissão, que era uma coisa também que pode ser duvidosa em certos momentos. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, doutora Patrícia Ferraz. Muito obrigado, doutor Marco Antônio Manfredini. E a todos vocês que nos acompanharam durante todo o momento, nosso muito, muito obrigado. E até segunda-feira que vem. Inscrevam-se no canal do YouTube, nesse nosso canal, que nós vamos ter uma programação muito boa, quinta-feira agora também, sobre planejamento tributário com a Luciana Ribeiro, uma contadora muito competente. E é uma colaboração que nós estamos dando também de uma forma, obviamente, livre e gratuita, para enfrentar esse momento que nós vamos passar e vamos comemorar muito em breve. Fiquem com Deus, um forte abraço e até segunda-feira que vem. Até logo.